aqui seguindo nosso bate-papo, procurando mostrar aqui a linha do tempo, né? A respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Nós vimos, então, que tem aquela profecia de Daniel 9, né? De 70 semanas, resta uma semana para se cumprir. Nós vimos que essa semana são 7 anos e ela é dividida em duas partes, né? Duas partes de 3 anos e meio cada uma. A primeira parte nós vimos no vídeo anterior, que fala sobre o princípio das dores, né? E hoje nós vamos começar a falar sobre a segunda metade desses últimos 7 anos. Nós vamos estar falando sobre o período chamado de Grande Tribulação, tá? Então, a semana é separada entre primeira metade, princípio das dores, e a segunda metade, Grande Tribulação. Ela vai durar 3 anos e meio. Então, esse período começa na metade da semana e vai até o final da semana, tá? Nesse período da Grande Tribulação, vão ocorrer alguns sinais, alguns fatos, e basicamente são 5 acontecimentos, 5 sinais, 5 fatos que a gente relata aqui. Um deles seria o anticristo e o falso profeta, que se levanta na metade da semana. Outro sinal é a apostasia. Depois nós temos a perseguição da igreja, temos a tomada de Jerusalém, perseguição dos judeus, e também a manifestação das 2 testemunhas. Todos esses fatos começam a partir da metade da semana, tá? Então, na metade da semana começam essas coisas e vão até o final da semana. Hoje nós vamos então começar a falar sobre o primeiro sinal, que é a pessoa do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E nós então vamos começar a falar que ele vai se manifestar por 42 meses, ou 3 anos e meio, conforme está relatado lá em Apocalipse 13, versículo 5. Ele se manifestará na metade da semana e seguirá agindo até a guerra do Armagedon, quando ele será destruído por Jesus. Então vamos ler o trecho de Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o 7, que diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, em Apocalipse 13, o anticristo é simbolizado por uma besta, um animal selvagem, né, que tem 10 chifres e 7 cabeças. Em Apocalipse 17,
tem a explicação do que significam os chifres e as cabeças. Vamos ler lá, Apocalipse 17, versículo 9 até o 13. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e autoridade que possui. Então as 7 cabeças são 7 reinos, os 10 chifres são reis que não receberam reino, mas têm autoridade para, junto com a besta, escolher a besta ou a pessoa como o que vai reinar sobre a terra nesse período, tá? Bom, aí vem uma pergunta: de onde vem o anticristo? Muitas são as especulações, pessoas falam de nomes de pessoas dos Estados Unidos, de tudo quanto é país, da Europa, mas nós vamos observar que a palavra do Senhor, ela não traz assim taxativamente de que país sairá o anticristo, mas existem alguns indícios, e aí nós vamos ver quais são esses indícios, tá? Então, primeiro ponto, a palavra fala que o mal vem do norte. Jeremias 1,14 diz assim: disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Ainda em Jeremias mesmo, no capítulo 4, versículo 6, diz: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. O norte, aqui no caso, é em relação a Israel. Olhando para o mapa, nós vemos ao norte de Israel o Líbano, Síria e a Turquia. Muito bem, vamos para um outro indício. O chifre pequeno, de Daniel 8, versículo 8 e 9. Nós já conversamos sobre isso, né? Na live anterior, no vídeo anterior, mas vamos reler. Diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O chifre pequeno, como nós vimos no vídeo anterior, é a figura do anticristo. Muito bem. Nós vimos também o bode é a Grécia. O grande chifre que foi quebrado era Alexandre. E quando Alexandre morre, então se levanta 4 chifres em seu lugar, que foram os 4 generais: Cassandro, Lisímaco, né? O Ptolomeu e Seleucio. Daniel relata que de um desses 4 chifres se levantará o chifre pequeno, que é o anticristo. Então, o chifre pequeno sai de um dos 4 chifres. O Império Grego, ele dominou sobre uma grande área formada hoje pela Grécia, Macedônia, Albânia, Bulgária, Turquia, Síria, Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão, Turquemenistão, Índia, Tajiquistão, Uzbequistão, Egito e Líbia. Tem até uns nomes difíceis de falar. Ora, considerando que o chifre pequeno sai de um dos 4 chifres que formavam o Império Grego, e considerando que quase todos esses países hoje são muçulmanos, então uma grande possibilidade de que o anticristo seja um muçulmano. A palavra fala: ele se tornara muito forte para o sul e para o oriente.
Portanto, o chifre pequeno tem que sair do norte. Tomando-se em referência a Israel, do norte de Israel temos o Líbano, Síria, Turquia. Saindo da Turquia para o sul, nós temos a Síria, Jordânia e Egito. Ao oriente tem o Iraque, Irã, Afeganistão e Paquistão. A gente vai somando essas coisas. Também um outro indício é mencionado em Apocalipse 2, versículo 12 e 13, quando fala a respeito de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo, uma cidade que se situa na região noroeste da Turquia, está lá no norte de Israel. Ela é mencionada como o lugar onde Satanás tem o trono. Então pode ser que o anticristo venha da Turquia. Não estamos afirmando. Um outro indício também, Naum 1:11, é mencionado a cidade de Nínive. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Daniel 11:28 fala também desse homem vil. Ele diz: então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Nínive era a capital da Síria, do antigo Império Assírio, né? Que foi antes do Império Babilônico, né? Hoje essa cidade ela é chamada de Mossul. Ela se situa no Iraque. Pode ser que o anticristo tenha nascido em Mossul, que seria a antiga Nínive, mudou para a Turquia e de lá se manifeste ao mundo. Gente, é só possibilidades, conjecturas, pura especulação, tá? Não estou afirmando nada. Muito bem. Agora tem um outro indício muito forte que está registrado em Daniel 9:26. Queria que você lesse junto comigo, porque lá registra de que povo será o anticristo, ou o príncipe que há de vir. Então diz assim: depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Daniel é muito claro em informar que o anticristo virá do povo que ia destruir a cidade de Jerusalém e o templo. A história relata que no ano 70, o exército romano, que foi liderado por Tito, né, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Com base nisso, muitos irmãos afirmam que o anticristo virá de Roma e fazem até comparações como sendo o Papa. Bom, vocês já devem ter ouvido muito sobre isso. Mas como nós veremos adiante, o anticristo não pode vir de Roma ou da Europa, né? Inicialmente, precisamos entender o que aconteceu no ano 70 e que povo realmente acabou destruindo o templo, tá? Veja bem, embora tenha sido o exército romano quem destruiu a cidade e o templo, na verdade esse exército romano não era formado por romanos de nascença. O exército foi formado por algumas legiões romanas, mais precisamente por alguns homens da 3ª e da 18ª legião e pelas legiões 5, 10, 12 e 15. Essas legiões, elas eram formadas por soldados das províncias tomadas pelo Império Romano. Como o Império Romano cresceu muito, não havia italianos suficientes para formarem o exército e proteger todo o território conquistado,
Então, no início do primeiro século, o imperador Augustus, ele permitiu que os homens maiores de 17 anos, que moravam nas províncias romanas, se alistassem nas legiões. Então, no ano 68, a quase totalidade dos integrantes das legiões eram formadas por não italianos, por homens estrangeiros e cujos territórios tinham sido tomados por Roma. Publius Cornelius Tácito, um historiador e político romano, ao mencionar quais legiões tomaram Jerusalém, ele descreve assim: Tito César, encontrando na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª, para estes acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens pertencentes à 18ª e à 3ª, que ele havia retirado de Alexandria. Esta força foi acompanhada por fortes árabes que odiavam os judeus com o ódio habitual dos vizinhos. Então isso está registrado no livro Tacitus de Story New, de edição do livro 5, a versão 5.1, do editor Moses Adas, e tem alguns tradutores aí. Ele foi escrito no ano de 2003. As legiões, então, eram formadas por homens da Turquia, da Síria e do Egito. Notem que todas as legiões eram formadas por vizinhos de Israel, ou seja, por árabes. Um outro historiador judeu, já muito conhecido no nosso meio, pelos livros que a gente já leu, chamado Yosef ben Matias a Cohen, é um nome difícil de falar, que recebeu o título romano de Tito Flávio Josefo. Então, Flávio Josefo, você sabe, né? Já conhece. Estava junto com o general Tito, e comandante do exército lá de Roma, e ele escreveu o livro A Guerra dos Judeus, de 7 volumes, e descreve a fúria, o ódio dos legionários contra Jerusalém. Nem mesmo Tito, o general romano, conseguiu conter a cólera de seus soldados. Então, nesse livro, fica claro que Roma não queria destruir o templo dos judeus. Tito tentou impedir os seus soldados de fazer isso, de destruir, mas ele não conseguiu, não. Um trecho do volume 6, página 56, parágrafo 256, diz assim: César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Também outro trecho: quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam adiante a jogar o fogo no interior. Num outro parágrafo 266 diz assim: então a chama brilhou imediatamente no interior. Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Então nós vemos que não foi Tito nem Roma quem determinou a destruição do templo. Na verdade, foram os árabes, os descendentes de Ismael, de Esaú, que hoje formam as nações muçulmanas, quem destruíram o santuário e a cidade. Então, em Daniel 9:26, fala do povo de um príncipe. Que povo é esse que destruiu o santuário? Não é que exército, mas que povo, que etnia. Então, nós somos forçados a concluir que foi o povo árabe, formado da Síria, Turquia e Egito, hoje países muçulmanos, que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Então, creio que o anticristo virá de um desses países muçulmanos. Ok?
Então no próximo vídeo nós vamos ver um pouco mais sobre a figura do anticristo que vai se levantar na terra, né? E nós vamos ver o que é que ele vai fazer, como que ele vai se levantar e o que é que ele vai fazer, ok? Então fica com a gente aí, até o próximo vídeo. Um abraço, Deus te abençoe.